Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance. Vamos juntos continuar nossa jornada espiritual a fim de compreender o que Deus quer que nós compreendamos nesse dia. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você me ajuda a pregar o Evangelho levando esse vídeo a outras pessoas. Continue assim fazendo, viu? Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Tema de hoje, as reivindicações de Jesus. Aquela história do paralítico Betesda que Jesus curou e era dia de sábado, deu uma oportunidade muito grande de João descrever quem era Jesus. Você pode ver que 9 versos ele dedica para descrever o milagre, mas 40 versos é dedicado para explicar quem fez o milagre. É interessante isso. Os embates que Jesus teve com os fariseus deu a oportunidade de João demonstrar aí a natureza divina de Cristo. Veja que os fariseus, eles tinham uma questão contra Jesus. O verso 16 do capítulo 5 nos diz assim, ó, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Você percebeu aí, né? Eles tinham uma concepção errada, inadequada, equivocada acerca do que se fazer ou não no dia de sábado. Jesus, claro, Jesus é o criador do sábado, o próprio Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, então ele, como criador do sábado, ele sabe exatamente o que Deus espera que nós façamos nesse dia. Bom, os fariseus acreditavam que não deveria se fazer nenhum tipo de cura no dia de sábado, a não ser aquelas emergenciais. Porém, a cura desse paralítico não era algo emergencial. Ele estava 38 anos daquele jeito, poderia esperar mais um dia, né? Mas Jesus está quebrando o paradigma aqui, demonstrando que é lícito fazer o bem aos sábados, levando misericórdia e alívio do sofrimento no dia de sábado. Os fariseus ficaram enlouquecidos com isso, porque discordavam de Jesus nesse quesito. Veja que eles rejeitam Jesus porque eles tinham uma compreensão inadequada acerca do dia de sábado. E Jesus dá uma afirmação aqui, ó. Meu pai trabalha até agora e eu também. Eu lhe pergunto, quem é que sustenta toda a ordem criada? O Deus Criador para de sustentar toda a ordem criada quando chega o sábado? Não, né? Então, para que a vida se mantenha, o Deus Criador precisa agir e ele não para a sua ação porque é dia de sábado. Ele faz isso em benefício da sua criatura. E Jesus diz claramente aí, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em outras palavras, ou seja, eu vou continuar fazendo obras de misericórdia, aliviando o sofrimento das pessoas, independentemente de que dia que isso vai acontecer. As pessoas dizem assim, ó, Jesus quebrou o sábado aqui. Mas você não percebe aqui Jesus fazendo isso uma profissão rentável? Aqui não é uma atividade laborial, de maneira que Jesus se beneficiava financeiramente com essas ações. Muito pelo contrário, ele fazia isso para trazer alívio ao sofredor. Fazia isso ao trazer paz ao coração daquelas pessoas, alívio da dor, do sofrimento, né? E aí quando ele se filia a Deus, dizendo que Deus o Pai era o seu próprio Pai, aí sim, aí eles enlouqueceram ainda mais, queriam matá-lo, porque não somente violava o sábado na concepção deles, violava o sábado na concepção deles, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E de fato, quando Jesus cura aquele homem e declara isso, ele de fato demonstra a sua natureza divina, porque se Deus, que cuida de todo o universo, não para de cuidar do universo no dia de sábado, ele também não poderia parar de aliviar o sofrimento das pessoas, mesmo que isso fosse sábado, Coisa interessante, né? Muito bem.
Aí os versos seguintes, João dá aí a explicação de quem é Jesus de fato, né? Primeiro ele explicou o seu relacionamento íntimo com o Pai, como Jesus tinha esse relacionamento. No verso 19, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Olha que interessante. Então, olha a filiação de Jesus, a intimidade que ele tem com o Pai, né? Quem é Jesus? Filho de Deus. Uma intimidade tremenda. Ele não faz nada a não ser pela vontade do Pai, né? E o Pai sempre ensina o Filho a fazer as coisas. Está usando aqui uma metáfora, né? Metáfora. Está usando aqui um exemplo. Assim como o Pai humano ensina o seu filho pelo exemplo, né? Ou seja, faz para que o filho possa ver o pai fazendo e fazer igual, assim ele tinha esse relacionamento com Deus o Pai. Né? Isso enlouqueceu os fariseus. Mas não somente isso, né? Jesus também mencionou 4 testemunhas em sua defesa. Primeiro, João Batista, né? O verso 21, assim, antes de falar de João Batista, veja que ele, como é íntimo, o relacionamento depois do verso 20, quando o Pai ama, ele mostra tudo que faz o maior. Depois do verso 19 e 20, tá? Que eu falei que porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, maiores obras do que essas lhe mostrarás, para que vos maravilheis. Olha que coisa interessante. Veja que a intimidade que Jesus tem com o Pai. Jesus, ele usa aqui um exemplo da relação de pai e filho humanos, né? O pai faz, pelo exemplo, ensina o filho. O filho vê o pai fazendo e faz igual ao pai. Assim ele se relaciona com Deus, o Criador, que é o nosso Pai, o Pai de todos nós. Mas veja como que ele se coloca em pé de igualdade no verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. Interessante, né? Assim como o Pai dá vida, porque quem é que pode dar vida senão o Criador? Aí ele fala assim, eu também posso dar, porque assim como o Pai faz, eu também faço. E ele diz ainda mais, verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Ele tem nas suas mãos a autoridade de julgar o mundo inteiro. Olha, isso é significativo demais. Então está colocando-se em pé de igualdade. Você percebe aqui que na narrativa de João, ele gasta tempo demonstrando realmente quem era Jesus na sua concepção. Em segundo lugar, ele chama alguns para ser sua testemunha. Ele fala aí da testemunha que é João, né? João Batista. Diz verso 35, que João Batista, ele era lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então ele chama João para ser sua testemunha, né? João de fato testemunhou da verdade, preparando o caminho, e depois ele diz, eu sou maior testemunha do que João, tenho uma maior testemunha ainda do que João, que são as obras que eu faço, essas testificam ao meu respeito. E depois, por último, ele coloca não somente João Batista, os próprios milagres que ele faz, o próprio Pai testifica de Jesus. Olha só o verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem dá testemunho de mim, tá vendo? João Batista é testemunho de que Jesus tem origem divina. Os milagres que Jesus fazia dava testemunho da sua origem divina. O próprio Pai testificava de Jesus. As Escrituras também. Olha o verso 39. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Tá vendo? Que coisa interessante, né? Cada uma dessas testemunhas falava a favor de Cristo e, no entanto, os fariseus ainda não mudavam a sua concepção acerca de quem era Jesus. Por último,
porque eles eram endurecidos pela incredulidade. Veja o que levou aqueles homens a endurecer-se contra Jesus. Não se esqueça disso. Primeiro, nutrir no seu coração compreensão inadequada, equivocada acerca das Escrituras. E depois o coração endurecido pelo pecado. E isso levou aqueles homens a rejeitarem a Cristo quando ele apareceu. E por último, Jesus então apresenta aos seus acusadores a condenação deles. Verso 40 em diante, o verso 45, né? O verso 45 diz assim, ó: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e em quem tendes firmados a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Tá vendo? Então agora chegou o momento. Você que coloca a sua confiança em Moisés, eu quero dizer para você, é ele quem vai lhes acusar, porque se vocês lessem com o coração e com o Espírito Santo, aquilo que Moisés escreveu, certamente vocês teriam me aceitado e, no entanto, me rejeitam. Queridos amigos, queridos irmãos, às vezes nós podemos, mesmo crendo em Deus, tentar defender doutrinas que não são corretas. E só há uma maneira de você crer em Deus e defender a doutrina correta, quando você se entrega inteiramente a Cristo. Quando você vê em cada uma das profecias do Antigo, do Novo Testamento, a pessoa maravilhosa de Cristo. Ele é o centro de todas as Escrituras. Se você e eu conseguimos enxergar a Cristo nas Escrituras e nos rendermos a Ele voluntariamente e humildemente, Ele nos ensinará todas as coisas, não teremos dúvidas, não ficaremos ou não nos deixaremos em trevas acerca das coisas mais importantes que devemos compreender, porque Ele vai nos mostrar o caminho. Eu e você precisamos, então, desse relacionamento íntimo com Cristo. Ao estudar a Bíblia, você vai, com o Espírito correto, com o Espírito Santo te iluminando a mente, você vai inevitavelmente encontrar a Cristo pelo caminho. É isso que Ele quer, afinal de contas, para cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estude as Escrituras e aproveite as revelações das Escrituras acerca de Cristo para que você o conheça pessoalmente. Vamos orar? Obrigado por tua revelação, Senhor. A tua palavra é maravilhosa. Ela nos testifica de quem é Jesus. Nada mais, nada menos do que o próprio Deus, encarnado em pessoa. Veio a esse mundo e viveu a vida que nós vivemos e venceu, permanecendo totalmente imaculado. Venceu o pecado, venceu o diabo, pagou o preço da nossa redenção e hoje podemos sonhar com a vida eterna. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã terminaremos aqui a nossa meditação. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.